Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. É quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Jesus fala, assim também brilha a vossa luz entre os homens, que nossa luz possa brilhar. Lucas, escreve aí, sou de Jesus. Não, embaixo. Aí, passou. Ele está esperando só do outro. Não, apaga lá tudo. Escreve aí, clica aí. Sou de Jesus. Escreva agora o seu Deus. Aí, pronto. Bem, vamos louvar agora a Deus com esse hino, Sou de Jesus. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação.
seu amor me atraiu. Deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. As mulheres, decide testemunhar. cadê as irmãs? Mesmo em forte provação, Rejeitando o quê? rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. Os homens, vamos dar uma aula de canto para as mulheres. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Toda a congregação, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher. sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Vamos agora todos ficar em pé, vamos cantar o hino oficial dessa semana. Perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor, minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor, minhas angústias Ele consola, em seu amor
encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, oh Senhor, estou aqui, meu Pai, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Filho, estou aqui, minha promessa te dou. Amém. Eu convido o irmão Jorge Pereira a fazer uma oração. Boa noite, irmãos. Bem-vindos todos. Nos ajoelhemos para nós orarmos. Maravilhoso e bom Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos neste lugar separado para adoração ao Teu nome. Que tudo seja realizado com a Tua aprovação. Que tudo seja realizado aqui, ó Deus, o Senhor esteja presente conosco. Abençoe todas as pessoas que estão aqui, cada coração, cada família. Abençoe também a pessoa que foi separada para falar esta noite da Tua Palavra. Que tenha a inspiração dos céus, tenha a companhia do Teu Santo Espírito conosco. Permaneça conosco durante toda esta noite, em todos os lugares onde estão reunidos os Teus filhos, para fazer os seus agradecimentos, os seus pedidos, com os corações contritos, que possamos sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Em nome de Jesus nós choramos, amém. Ei. Boa noite. Correria, mas chegamos aqui. É um prazer estar aqui na primeira vez na Igreja da Coreia, após a inauguração da nova igreja, né? A última vez que eu cantei foi quando estava fazendo um evento ali na praça, né, no domingo. Faz um tempo já, acho que há mais de 2 anos. Mas graças a Deus estamos aqui. Essa música fala sobre o amor de Deus. É um amor que não, sem julgamentos. Quem souber pode cantar.
e adorar comigo. Tá ligado? Isso aí? Tá. É difícil aceitar, impossível decifrar o amor do Eterno. Pois eu só amo o que convém, só amo o que me dá prazer e o que concorda comigo. Mas Deus ama o inamável, tolera o intolerável e aceita a gente como eu. O meu Deus perdoa o imperdoável, transforma em transformável e aceita a gente como eu. É difícil aceitar, impossível decifrar o amor do Eterno. Pois eu só amo o que convém, só amo o que me dá prazer e o que concorda comigo. Mas Deus ama o inamável, tolera o intolerável e aceita a gente como eu. O meu Deus perdoa o imperdoável, transforma em transformável e aceita a gente como eu. Como pode querer-me assim? Como pode me aceitar assim? Incrível, incrível.
Como pode me amar assim? Como pode me aceitar assim? Incrível, incrível. Quero ver a igreja, mais Deus. Mais Deus. Amo o inamável. Ama. Tolera. Tolera o intolerável. E aceita a gente. E aceita a gente como eu. Amém. O meu Deus perdoa. O meu Deus perdoa o imperdoável. Transforma em transformável. E aceita. E aceita a gente como eu. Amém. Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. Hoje é a nossa última noite da semana de oração, da mini semana, né? E hoje também é a última noite de testemunho. Hoje, o nosso irmão em Cristo Jesus que vai testemunhar se chama como? Pablo Borges. Pablo Borges. Noivo aí, vai casar daqui a Graças a Deus. daqui a alguns meses. Amém? Nossa, glórias a 4 Deus. meses. Muito bem, Pablo. Então, Diga aí, Luciano. vamos começar. Fala um pouco da tua infância aí, da tua juventude. De frente Quem é o com Pablo? o Luciano. Quem Você é já o viu esse Pablo? quadro? De frente com o Luciano. Bom, o Pablo, ele é pernambucano, natural de Petrolina, viveu a vida inteira em Juazeiro. Os familiares são do Salitre. O Pablo cresceu aqui na famosa Rua do Caiduro. A galera conhece aqui, né? A Ramiro Ribeiro. Sempre vivi lá. Nunca brinquei com muitas crianças da rua, praticamente. Fui um rapaz sempre muito mais criado em casa, envolvido com a família. Minha mãe sempre trabalhou muito. Então, assim, praticamente eu crescia muito, vivi muito com a moça que me criava lá em casa, Josiane, uma grande amiga minha. Hoje vive conosco, inclusive. Então, assim, fui criado em um contexto onde minha mãe trabalhava bastante. Minha mãe mora com a minha tia, então eu praticamente vivi com 2 mulheres dentro de casa. O meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 12 anos. Então, dos 12 anos até os 24 que eu tenho hoje, foi sempre sendo criado com minha mãe e minha tia. É um contexto totalmente de mulheres, né? Meu pai morava na casa da minha avó. Então, esse foi o contexto. Eu estudava no GEL, então sempre tivemos uma condição financeira que me permitiu estudar em instituições particulares. E o Pablo sempre foi criado com muita regalia. Criado com o bom e do melhor, né, manhã? Criado com o bom e do melhor, com o videogame do ano, com o computador. O Pablo sempre foi criado dessa forma, muito embaixo da asa da mãe. Eu me lembro que uma vez, Luciano, só a nível de curiosidade, eu estudava no GEL, estava na 5ª série, e aí teve um Dia das Mães, aquele fatídico Dia das Mães, onde pediram para eu fazer uma gravação para minha mãe. Naquela época o DVD estava em alta, né? E aí no DVD eu falei assim: minha mãe não deixa nem eu ir na esquina comprar pão. E esse vídeo eternizou da minha 5ª série até o meu 3º ano, porque todo mundo fazia a mesma piada todos os anos comigo, para demonstrar um pouquinho de como foi a minha criação, né? Assim, não saía tanto, ficava mais em casa, jogando. Eu chegava a jogar 8 horas de videogames por dia, pra você ter ideia. Então, sempre foi uma das minhas maiores dificuldades e fraquezas, essa área dos jogos e tal. Eu era muito gordo, não sei se vale a pena comentar aqui, mas enfim, eu era muito gordo.
quando foi no ensino médio que eu comecei a praticar exercício. No primeiro ano do ensino médio, eu ia para a escola de bicicleta, fazia natação e futebol 2 vezes na semana. Não tive como não emagrecer. E foi o segredo para isso. Eu conheci um Pablo magro. Conheci o Aí Pablo foi pro IAN, comendo lá do bom e do melhor. Aí voltou inchadinho. Exatamente. E agora eu tô conhecendo o Pablo, que eu passo ali no Calu, ali no pleno meio-dia. Pablo tá correndo, ó. Correndo, Que exatamente. Bênção. Glórias a Deus. Preparando pro casamento. Preparando para o casamento. Então, assim, hoje eu posso dizer que comereis o melhor desta terra, né? Então, as vacas magras já passaram. Então, praticamente esse é um pouquinho do Pablo. Eu ficava mais trancado em casa. O contexto da minha casa nunca foi um contexto muito diálogo. Então, assim, a gente não conversava muito. Eu era bem isolado da minha mãe. Então, ela chegava, trabalhava na canteira de obras. A melhor vendedora de toda a canteira de obras é minha mãe, dona Zenaide Borges dos Santos Oliveira. Minha mãe trabalhou quase 30 anos na canteiro, então provavelmente você em algum momento já na sua casa tem alguma parte dela que foi comprada na mão de minha mãe. Então assim, minha mãe trabalhava muito, eu ficava mais sozinho em casa mesmo e meu refúgio sempre foram os jogos. Então em linhas gerais foi isso. Quando começou a adolescência eu sempre fui muito fã de rock and roll, então eu era bem roqueiro mesmo, eu usava alargador na minha orelha esquerda. Quem já teve a oportunidade de ver que tem um buraquinho aqui ainda. Eu andava com camisa de banda na rua, eu ia para os eventos de rock que tinham na praça da igreja, a igreja católica ali. Então, enfim, gostava de todo tipo de banda, Metallica, Guns N' Roses, que mais que eu poderia pensar aqui, Megadeth, era uma das bandas que eu gostava muito. Então era um rock assim, era um rock mais pesado, né? Era um rock mais pesado. Então eu era muito roqueiro, saía muito com meus amigos para esses eventos, e foi a partir do rock que eu comecei a beber. No segundo ano de ensino médio, eu fui para uma festa em Petrolina, que era uma festa de rock que estava tendo lá. E, enfim, tipo assim, eu percebo que a bebida começou a se introduzir comigo muito relacionado com a música, né? O contexto em si envolvido, então, era sempre aquela... O rock tinha 2 temas, né? Era a bebida e a mulherada, tipo assim, a questão sexual era muito forte. Teoricamente, exatamente. Então, esses 2 grandes temas começaram a se envolver muito comigo, né? E com a questão do advento da internet, então tudo isso foi se mesclando, né? Muito. Então eu era viciado em rock, gostava muito de videogame, comecei a beber muita cerveja, tinha uma coleção, né, mãe, em casa de cervejas importadas. Então eu colecionava cervejas que eu comprava e bebia. Eu não era beberrão, mas eu comecei a beber desde muito cedo, acho que eu tinha uns 16 anos mais ou menos. E aí foi quando eu passei no vestibular de psicologia, lá em Garanhuns, em Pernambuco. Terminei o meu ensino médio. E lá, um contexto novo, né? Eu fui para uma cidade nova, ninguém me conhecia, faculdade, um contexto muito mais liberal, ainda mais faculdade de psicologia. Então, no primeiro ano de faculdade, antes da minha conversão, para a gente poder dar entrada à segunda parte, o primeiro ano de faculdade foi muito voltado para... Não gostava muito de festa, fui uma festa só. Essa era uma coisa, eu não gostava de carnaval, eu gostava de ficar em casa, minha mãe ficava feliz por causa disso, mas até na faculdade foi assim. Então era só bebida, ficar em casa, jogos, filmes. Então assim, não tem o relato de vida do Alisson, né? Não me envolvi com droga, com crime, mas minha vida praticamente foi mais pacata nesse sentido, né? Agora, contudo, era, enfim, uma dificuldade familiar, né? Não conversava muito, a separação dos meus pais me influenciou bastante, no sentido de não tinha uma figura masculina dentro de casa para me dar muita referência do que significa ser homem, na forma de portar, de se falar, de se vestir, administrar recursos. Então eu fui muito mimado a minha vida inteira, fazendo o que eu queria com quem eu queria, e isso acabou influenciando muito a minha personalidade, de maneira que uma das características centrais que eu luto até hoje em minha oração é a questão do egoísmo, é a questão da necessidade de aparecer, enfim, de uma série de coisas, né? Então, a minha criação me influenciou muito nisso. E aí, quando juntou com o curso de psicologia, a bomba explodiu, porque praticamente, pelo menos no primeiro ano, antes da minha conversão, foi onde a coisa ficou mais ferrenha, né? Na faculdade é muita exposição eu não cheguei a usar maconha nem nada, mas é muita exposição de bebida, de droga, de sexo, de homossexualidade, uma série de coisas, né? Contexto bem mais liberal. Então, esse primeiro ano de faculdade foi um contexto bem libertino nesse sentido, Luciano. Namorei muito.
E também perturbava muito, que Tayla disse que estudou com você. Que Rapaz, mas isso ainda foi na 3ª série, pra você ter Tayla ideia. disse que só misericórdia. Só misericórdia de Deus. E ela me mordia, viu? Só pra ficar registrado aqui. Tá, ela mordia os menininhos no Recanto do Pequeno Príncipe. Muito bem, então o que é que aconteceu com sua vida depois do primeiro ano de faculdade? Bora lá, O que é que Luciano. aconteceu aí? O que aconteceu, né? Como Deus é muito providencial, Deus colocou 2 meninas dentro da minha sala de psicologia, que eram adventistas, que são a Ana e a Amanda. A Ana e a Amanda tinham testemunhos maravilhosos, eram pessoas ótimas. E eu comecei a me aproximar muito dessa jovem chamada Ana, uma amiga. E a Ana, ela me ofereceu estudo bíblico. Ao mesmo tempo que eu comecei a estudar a Bíblia com a Ana, eu conheci uma jovem, que acho que a maioria conhece aqui, que é filha do pastor Edson, e eu comecei a namorar com ela, que é a Carolina La Rosa. Eu namorei com a Carol, e aí minha vida começou com um jugo desigual. Então eu não gosto muito de contar o meu testemunho por causa disso. As pessoas podem criar esperanças com isso. Então eu sou fruto de um jugo desigual. Ela começou a se relacionar comigo, nós começamos a namorar, e aí nesse contexto foi quando eu comecei a tentar enxergar um outro lado da realidade. Eu fui criado no catolicismo, mas eu não entendia de Bíblia, não tinha muito conhecimento, na verdade muito não, eu não tinha conhecimento nenhum, para falar a verdade. Então quando a Ana Raíla me ofereceu estudo bíblico e ao mesmo tempo eu comecei a conhecer a Carolina, eu comecei a conhecer uma outra realidade. E eu não sei porquê, mas Deus trabalhou no meu coração e eu fiquei muito aberto ao Evangelho. De maneira que eu comecei, para você ter ideia, eu já comecei estudando com o pastor Arilton, né? O famoso Revelações de Daniel. Já comecei estudando Daniel ali, e minha mãe tinha deixado uma bibliazinha na minha casa, que eu morava em Garanhuns, aquelas bíblias dos Gideões, acho que todos conhecem, né? Aquela bibliazinha pequena, de hotel, azul. E eu comecei a ler aquela bíblia de forma muito natural. Eu falei, poxa, eu estou conhecendo essa moça aqui, eu vou entender o que é que ela conhece, né? E aí aconteceu que a religião, em um dado momento, começou a ser um problema, porque aos sábados eu queria falar de algumas coisas, comentar algumas coisas que não era do feitio dela. Então eu comecei a estudar, aí foi quando eu comecei a estudar também Apocalipse, então eu já comecei de uma forma profética. Já foi Daniel e Apocalipse, assim, numa lapada só, e eu comecei a estudar e comecei a ficar fissurado, e Jesus começou a me encantar. Isso foi no primeiro semestre de 2015, já estava no 2º ano de faculdade. Aí nesse 2º ano de faculdade, foi quando eu, enfim, comecei a me aproximar mais da Carol. O pai dela, o pastor Edson, uma pessoa incrível, se tornou uma grande referência para mim de homem e assumiu uma responsabilidade que o meu pai não assumiu tanto. Então, com ele eu aprendi o que significa ser homem, homem bíblico, o que significa masculinidade do ponto de vista bíblico, assumir uma função dentro de casa enquanto homem. Então, foi uma série de coisas que eu aprendi com eles. E entre isso, todas as segundas-feiras eu ligava para ele pedia o seguinte, para eu anotar minhas dúvidas bíblicas que eu ia fazer no meu ano bíblico, e eu ficava anotando as dúvidas num caderninho, e toda segunda-feira eu ligava para ele. Eu costumava falar que eu falava mais com o meu ex-sogro do que com a minha ex-namorada, porque toda segunda-feira eram 2 horas de ligação, estudando de Gênesis a Apocalipse, perguntando de tudo um pouco, e a partir daquilo dali já começou a inculcar no meu coração um amor pela palavra de Deus. E aí eu fui me apaixonando, e por ter, então, na época, um sogro que era pastor, eu me aproveitava muito, porque eu saía com ele para as igrejas, eu aprendia muito da Bíblia. Inúmeras vezes ele me chamava e a gente estudava Gálatas, Efésios, Filipenses, Apocalipse, enfim, a gente estudava muito a Bíblia e eu comecei a pegar gosto por isso, né? De maneira que Deus começou a inculcar no meu coração o desejo de se batizar. E aí quando foi no ano de 2016, ou seja, no 3º ano de faculdade, depois de um ano disso tudo, eu tomei a decisão pelo batismo. E aí Deus foi transformando tudo. Deus foi transformando o egoísmo, Deus foi transformando as vestes, o palavreado, as vestimentas, o alargador, tirei, enfim, os gostos foram mudando completamente, de maneira que no primeiro ano, antes de me batizar, eu já tinha me tornado até professor da escola sabatina da Igreja Central de Garanhuns. Porque Deus trabalhou muito comigo. Era um fogo assim que eu não entendia. Eu ficava almoçando e assistindo Rodrigo Silva, assistindo Evidências e ali consumindo aquilo tudo. E foi tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. E aí, a partir dessa minha conversão, Deus colocou no meu coração a vontade de ser pastor. A partir do exemplo do Edson. E quando foi no ano 2017, eu fui para um campuri. Primeiro campuri que eu fui, da União Nordeste Brasileira, lá na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E aí eu fiz um voto ao Senhor.
Eu falei assim: Senhor, existem 14 mil pessoas aqui. Eu quero que o Senhor faça, na época era o pastor Dossi Zukovski, né, que era o nosso departamental de desbravadores, e eu falei assim: Senhor, tem 14 mil pessoas aqui. Eu duvido o Senhor fazer esse homem apontar para mim, no meio dessas 14 mil pessoas, em um chamado para ser pastor. O que é que vocês acham? Dito e feito. No último dia de Campuri, ele estava fazendo um chamado para colportores, médicos missionários, evangelistas e, por último, pastores. E aí, quando ele fez o chamado para os pastores, ele falou assim: quem quer ser pastor aqui, tem o desejo no coração de ser pastor, levante. E aí, nesse momento, ele pegou o dedo dele e ele apontou diretamente para mim. E ele falou: se você quer ser pastor, fique em pé. Naquele momento eu entendi: rapaz, não tem para onde correr. E, enfim, foi desde então, terminei psicologia e atualmente eu estudo teologia e servindo a Jesus Cristo com os dons e talentos que Deus me concedeu, utilizando a psicologia para isso. E o gosto pelo rock foi embora. Totalmente. De maneira que hoje eu só ouço Arautos do Rei. Dos antigos. Dos anos 60. E na área adventista, meu irmão. E dos anos 60. Daquele que o áudio é ruim que só. Uma mensagem que você deixa para os jovens aí. A graça de Jesus é eficaz para lhe transformar. A graça de Cristo é poderosa para te mudar à medida que você se dispor para Jesus te transformar. A graça de Deus não é ineficaz. A graça de Deus não é limitada. O poder de Jesus é limitado por você. Porque o poder de Deus é limitado. Então, abra o seu coração a Deus e peça a Ele para que mude aquilo que você sente que precisa ser mudado. E não desconfie, porque os méritos e o poder que Jesus comprou na cruz é suficiente para todas as nossas necessidades, Luciano. Amém. Como a gente sempre faz, hoje vai ser o irmão Davi. O irmão Davi vai fazer uma oração pela vida do Pablo, amém, pelo ministério do Pablo. Vamos todos ficar em pé, vamos orar pela vida dele. Bendito Santo Deus, Pai, Criador do céu e da terra, o Deus, Senhor Deus, que continua agindo e Teu Espírito Santo transformando vidas, transformando pessoas. Ouvimos, Senhor Deus, aqui o testemunho do Teu servo, onde ele poderia ser qualquer coisa, um instrumento na mão do inimigo. Mas Teu Espírito Santo foi lá e catou ele, porque ele foi criado para Te adorar, Senhor, para Te honrar em espírito e em verdade. É por isso, Senhor, que Tu continuas agindo e a gente Te agradece, diz: louvado seja o Teu nome, meu Deus. Porque assim como Tu agiste na vida do Pablo, tem pessoas, Senhor Deus, Tu está agindo nesse momento. Pessoas que esse testemunho vai impactar. Hoje, amanhã, talvez depois, mas vai impactar. Porque o Teu Espírito Santo está agindo. Abençoa, Senhor Deus, seu casamento, sua futura esposa, sua mãe, sua família. Faça crescer, Senhor Deus, sempre esse desejo de Te conhecer, meu Pai. Então a gente Te agradece e coloca a vida dele em Tuas mãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito e louvado seja Deus. Muito feliz esses dias de estar aqui com vocês. Eu gosto dessa igreja, gosto muito de vocês e ando muito por aqui, né? Esse período de Covid não, mas sempre eu andei muito na igrejinha lá, na praça, fizemos evangelismo e então eu tenho um carinho enorme por vocês. Hoje eu estou com o corpo um pouco cansado. Estive num velório ontem, hoje pela manhã estive em outro velório e hoje à tarde também em outro velório. Ô homem para andar em velório.
Já viajei hoje, já fiz uma viagem e um pouco distante e preocupado em estar aqui, mas tudo deu certo em nome de Jesus. Hoje à tarde estava no velório do irmão Beneval e eu tremi diante da história daquele homem. Tremi e fiz várias reflexões. E enquanto pregava para as pessoas, o Espírito Santo mandou dizer uma palavra. E eu queria dizer essa palavra aqui para você. Depois do pecado, a morte passou a todos os homens. Significa que todo mundo morre. Não é verdade? Todo mundo morre, mas pouca gente vive. Isso faz uma grande diferença. Pouca gente sabe viver nesse mundo. E faça uma reflexão de vida. Será que você está vivendo nesse mundo? O que você está deixando de legado para uma sociedade, para teu filho, para tua esposa? Qual o legado que você está construindo? Lembre-se, todo mundo morre, mas pouca gente vive. E viva em nome de Jesus. Viva para Ele. Porque esse é uma oportunidade e um privilégio que Ele concede a todos nós. Deus, quando Ele cria momentos como este, a gente tem que chegar em casa, dobrar o joelho e dizer: muito obrigado, Deus, porque Tu cria momentos como esse. E significa que Deus tem coisas boas para mim e para você. E louvado seja o nome dEle. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 12. 12 de Isaías. Isaías capítulo 12. Você não pegou o violão dos outros, não sei. Isaías capítulo 12, quem encontrou diga amém. A partir do verso 1 diz assim: naquele dia dirás: graças te dou ao Senhor, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Certamente Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegrias tirareis água da fonte da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai, quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, pois fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, pois grande é o Santo de Israel, e Ele está hoje no meio de ti. Quantos dizem amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé com as pernas para a gente... deixaste de adorar o Deus vivo quem tantas batalhas te ajudou.
chora Israel, chora Israel, num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Vamos chorar. Chora Israel, diz Babilônia, Babilônia não é teu lugar. Vamos clamar e clamar ao nosso Deus, clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora de novo, igreja. Chora Israel, vamos clamar a Ele, clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, povo de Deus, chora Israel, num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Quero ouvir a igreja. Chora Israel, Israel, Babilônia não é teu lugar. Vamos clamar do fundo do coração, clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Quero ouvir só o povo de Deus. Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Como é bom e maravilhoso, ó Pai, a gente saber que Tu nos libertas. Esse vermezinho de Jacó, Senhor, que clama a Ti. A gente diz do fundo do coração que Babilônia, ela não é o nosso lugar. Nós pertencemos a Ti, meu Deus. E muito obrigado por isso. Porque Tu vens até nós, toca em nosso coração e transforma o nosso viver. Pai Santo, Pai querido, nesse momento nós vamos ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, Senhor Deus, nesse momento, abre a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Todos encontraram? Amém? A partir do verso 1 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.
Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor e disse: Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem está nas mãos de Deus aqui, pode dizer amém? Amém. O capítulo 18 de Jeremias, ele tem muito a ver com o capítulo 37 de Ezequiel, porque ambos falam de restauração. Ambos os profetas também viveram um período difícil do povo de Deus. O povo de Judá estava passando por um dos seus piores momentos, não só político, mas espiritual. Jeremias, ele era de uma cidade chamada Anatote. Jeremias, ele recebeu um chamado divino para ser profeta, e Deus chegou para dizer para ele, ó, já no ventre da tua mãe, eu tinha uma missão para você. Jeremias, ele foi proibido de casar, não era para ter família, e nesse chamado de Deus para Jeremias foi muito diferente de outros. Exemplo, Isaías. Isaías disse: envia-me, Senhor. Ele se ofereceu. Jeremias não. Deus chegou para ele e disse: é você e pronto, e ponto final. Ele sofreu, e sofreu muito, levou uma palavra forte para o povo de Judá. Jeremias também, ele tinha uma palavra muito forte para Deus. Jeremias chegou a dizer no capítulo 10, tu estás me enganando, Deus. Tu tens sido para mim uma ilusão. E mesmo com essas palavras fortes, Deus não repreendia Jeremias. Morreu exilado. Mas Jeremias, na grande missão que ele teve, Deus se manifestava poderosamente na vida dele. No capítulo 18, em uma linguagem figurativa, Deus então agora aparece para Jeremias. E numa linguagem figurada, Deus ele faz aqui uma representação. Ele fala de um oleiro e ele fala de um vaso. O oleiro é muito simples. Quem é o oleiro? Deus, o próprio Deus. O vaso, a casa de Israel. Então, só para vocês trabalharem junto comigo. Quem é o oleiro? Quem é o vaso? Eu vou perguntar de novo, e quando eu perguntar quem é o vaso, você vai dizer eu. Combinado? Quem é o oleiro? Quem é o vaso? E quem é a casa do oleiro? Onde é a casa do oleiro? Se você é o vaso, Deus ele é o oleiro, e diz que Deus ele tem uma casa, porque aquele oleiro ele tinha uma casa. Para a gente construir essa mensagem, eu não vou me demorar muito, e eu vou precisar muito de vocês. Me ajudem muito. Hoje eu precisar muito de vocês. Capítulo 18, verso 1, olha para ele. 18, o verso 1, na minha tradução diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Pergunta para a igreja: a palavra veio da parte de quem? E veio para falar para quem? Jeremias. É muito simples, não vou fazer nenhuma pergunta difícil não.
a palavra do Senhor, ela veio a Jeremias. Agora olha para o verso 2. Diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quem continua aqui falando com Jeremias é quem? Mas veja um detalhe. No verso 1, quem está falando com Jeremias é quem? E Jeremias está ouvindo quem? A questão é, no verso 1, é Deus que está falando com Jeremias. E Jeremias está ouvindo a voz de quem? Só que no verso 2, Deus diz para ele: desce e vai até a casa do oleiro, e lá te farei o que, igreja? Diz de novo, bem forte. Mas Jeremias não já está ouvindo Deus? Sim ou não? E por que Deus está dizendo que ele tem que descer à casa do oleiro para ouvir as suas palavras? A interrogação é: Jeremias não já estava ouvindo Deus no verso 1? Não já chegou no ouvido, ele não já ouviu? E por que Deus agora diz para ele: levanta-te, desce, vai lá na casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras? Por quê? Jeremias estava ouvindo Deus no lugar onde ele estava. Ele ouviu Deus. Só que Deus queria aumentar o nível da presença dele com Jeremias. E no lugar onde ele estava, não era um lugar propício para Deus aumentar o nível para Jeremias. Sabe o que foi que eu aprendi hoje aqui, olhando para esse texto? Que nem todo lugar onde eu e você está vai ser um lugar propício para Deus aumentar o nosso nível espiritual. Tem coisas que Deus quer que você veja, mas não vai ser em qualquer lugar. Para Deus aumentar o nível aqui, para Deus fazer e dizer: olha, Jeremias, tu vais ouvir a minha voz, tu tem que sair de onde você está. Pega essa palavra aqui, em nome de Jesus. Tem coisas que Deus fala para ti, na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, no teu estudo, mas tem coisa que o nível espiritual só vai ser aqui dentro da casa do oleiro. Tem coisas que você só vai ver aqui. Foi por isso que Deus disse: ó, te levanta, tu já estás ouvindo. Mas, para você chegar no nível onde eu quero que você chegue, você vai ter que ir na casa do oleiro. Deixa eu construir logo essa mensagem, para eu não ficar muito repetitivo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quantos aqui já ouviram sobre a história de José no Egito? Quantos? Me responda uma coisa. Tu já viu na Bíblia dizendo que lá onde José morava com o pai, com os irmãos, com a família, tudo que ele botava a mão prosperava? Tu já viu isso? Eu nunca vi. Só quando ele chegou aonde? Aí diz que onde ele colocava o quê? Tudo o quê? Você sabe da história, eu só vou aqui contar um pouco, porque tu sabe, os irmãos de José odiaram José por conta de uma túnica que o pai dele fez, uma túnica talá, e essa túnica talá, para você que não sabe, era a manga da túnica que era comprida. Era diferente dos outros. Tem gente que pensa que os outros irmãos, eles não tinham túnica. Todos eles tinham túnica. Mas aquela túnica foi diferenciada.
ela era talá e ela era de várias cores. Os irmãos passaram a odiar José a partir dali. Eles odiaram a José quando José recebeu a túnica, e aquele ódio agora teve o desejo deles se afastarem de José. Eles pensavam que os sonhos de José era pela cadeira de Jacó, do velho Jacó, mas não era. Enquanto eles estavam pensando que era a cadeira do pai, Deus tinha uma cadeira muito maior para dar para José. Eles disseram, vamos afastar ele da cadeira. Fizeram de tudo para afastar ele da cadeira. Mas quanto mais afastava ele do pai, mais José chegava perto da bênção. Até chegar num lugar. E aquele lugar não foi muito favorável nos primeiros momentos. Mas diz que onde ele colocava a mão, Deus fazia o quê? Prosperava. Aprenda uma coisa. Quando Deus, Ele te muda de lugar, de ambiente, de nível, a bênção de Deus te acompanha. E não é o lugar que vai impedir que você receba a bênção de Deus. É a sua comunhão com Deus que vai fazer você prosperar. Quem me entendeu, diga amém. Então Deus agora ele fala com Jeremias e diz, ó, sai daí. Aí você não vai receber. Você tem que mudar de ambiente. E deixa eu te dizer uma coisa, viu? Tem tanta gente boa por aí afora. Tem tanta gente boa, mas está procurando no lugar errado. E quando a gente procura no lugar errado, não tem bênção. Diz que ele levantou e desceu. Ele foi até lá. O verso seguinte, ele é interessante. Olha para o verso 3. Ele diz, desci a casa do oleiro. Significa que ele e diz, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Primeira coisa aqui, a casa do oleiro é uma casa simples, porque quando Deus mandou ele para lá, ele foi ver coisa simples. O que ele chegou lá que viu? O que ele já sabia. Ali estava alguém trabalhando com barro na argila, com as rodas, e ele chegou lá e tinha algo simples. Aprenda, viu? Nos lugares mais simples, talvez que Deus te convida a ir, se torna geografia profética para Deus mostrar grandes coisas. Aqui é um lugar simples. É um lugar simples, mas é um lugar da gente receber grandes bênçãos. Ele desceu, ele foi, o lugar onde ele estava não era propício, e deixa eu abrir um leque aqui para vocês, só para eu falar sobre essa questão de muitas vezes a gente bater no lugar errado. O próprio Jesus disse isso. Ele disse que muitas vezes você vai em um lugar, você vai tentar levar uma palavra, mas naquele lugar você não vai conseguir. E ele disse mais, quando você sair de lá, bata a poeira do seu pé lá. Deixa eu te dizer por que eu estou te dizendo isso. Eu vivo por todos os lugares pregando. E eu já cheguei em lugares, já cheguei em igrejas que você prega e é aquela bênção. Já fiz evangelismo em lugares de pessoas se converterem. E eu já fui em lugares onde não deu nada. Nada. E eu voltar Cristo para casa e dizer, mas Deus se preparou, buscou, e não deu nada, não rendeu nada. Vocês lembram que Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador? Ele contou que o semeador jogou a semente. Uma caiu à beira do caminho. As aves veio, levaram fora. A outra caiu nas rochas. Quando começou a crescer, não teve o quê? Raiz. E a outra caiu no meio dos espinhos. E uma veio cair na terra fértil. E essa? Aí eu perguntei,
Se o semeador era o mesmo, se a palavra era a mesma, e por que não rendeu nos 4 lugares? Aí Deus me respondeu, e ele disse o seguinte: não adianta o semeador ser o mesmo, não adianta a palavra ser boa se o lugar for errado. Você está entendendo? Tem lugares que não vai te aceitar. E não espere ser aceito por todo mundo. Mas lembre-se, nem todo lugar é propício para receber. Tem que estar no lugar certo. Entenderam? Diga amém. Ele desceu para um lugar simples. Chegou num lugar simples. Quando Jeremias chegou lá, olha o detalhe do verso 2. Deus mandou ele descer para ele ouvir as palavras de Deus. Quando ele chegou lá, olha para o verso 3, para tu me responder. Quando ele chegou lá, o oleiro começou a trabalhar quando ele chegou, ou quando ele chegou, o oleiro já estava trabalhando? Como foi, minha filha? O oleiro já estava o quê? Pega essa palavra, que ela é para tu. E para você também. Antes de tu chegar aqui, Deus já está trabalhando na tua vida. Longe do teu alcance visual. Quando Jeremias chegou lá, quando ele chegou, o verso diz, o oleiro já estava trabalhando. Para você que veio aqui buscar uma resposta de Deus para a tua vida, para você que veio aqui buscar uma bênção, pega, Deus não está parado, Deus está trabalhando a teu favor. Você pode até não ver, mas Ele está agindo, Deus não está parado. Essa pandemia aí parou o mundo, talvez parou a vida de algumas pessoas, mas não parou o agir de Deus na tua vida. Sabe o que eu acho incrível? É que tem pessoas que vêm à casa do oleiro, vem, volta, e não vê nada. E Deus está trabalhando, mas tem gente que vem e volta e não vê nada. E Deus dizendo, eu estou trabalhando, e a pessoa vem e volta e não vê o quê? Nada. Isaías capítulo 64, abre aí a Bíblia, bem rapidinho. Isaías capítulo 64, abre aí, Luciano, e lê para mim. Isaías capítulo 64 e o verso 4, olha uma palavra de Deus para você. Isaías capítulo 64. Tu está enxergando, Luciano? Lê direito. Porque desde a antiguidade não se ouviu, Olha que palavra. nem com o ouvido se percebeu, Sim. nem com os olhos Se viu. Deus além de ti, Sim. que trabalha para aquele que nele espera. Diga amém. Olha para alguém que está ao teu lado, olha para ele. Olha para ele e diz, Deus está trabalhando, olha para ele. Diz mais forte, Deus está trabalhando. Enquanto tu estás aqui, creia, porque eu creio no poder da palavra. Deus está livrando muita gente. Deus está livrando um parente teu do laço do passarinheiro. Deus está conduzindo a vida do teu filho, da tua filha que não está aqui. Deus está trabalhando para fazer o melhor para você. Deus não está parado. Deus está trabalhando. Enquanto não dizer um amém bem forte, eu não paro. Deus não está parado. Deus está trabalhando. O oleiro desceu lá e ele viu que o oleiro já estava trabalhando. Deus já está fazendo algo a teu favor. Deus falou no primeiro, Deus falou no segundo verso, no terceiro, Jeremias desce, ele vê que algo está acontecendo, e aqui chega o ponto que eu queria chegar, o verso 4. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Olha para mim.
Quem foi que quebrou o vaso? Quem foi que quebrou o vaso? Meu primeiro sermão que eu fiz foi com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Hoje estou com quase 19. Já passou um tempinho. E eu nasci dentro dessa igreja. E eu já vi muita gente subir no púlpito e pregar sobre Jeremias capítulo 18. Como você também já ouviu. E eu já vi muita gente dizer que quem quebrou o vaso foi o oleiro. Mas eu queria que você olhasse direito no verso 4. Quem foi que quebrou o vaso? Muito bem, meu. Aqui não tem oleiro quebrando vaso nenhum. E a gente abre muitas vezes a boca para dizer que foi o oleiro que quebrou o vaso. Dizer, cuidado, viu, irmão? Cuidado. Tu tá, o oleiro pode te quebrar. Olha de novo. E eu quero que alguém me diga se foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou sozinho. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Tu sabe por quê? Primeiro, porque não existe lógica nenhuma um oleiro trabalhar num vaso e quando o vaso estiver pronto ele quebrar. Isso não tem lógica, meu. Nenhuma. E se está na mão do oleiro, o oleiro então ele tem capacidade de fazer um bom vaso. Então por que ele vai quebrar? Aprenda, meu irmão e minha irmã, você que está em casa. Deus não tem prazer nas tragédias da vida de ninguém. De ninguém. Ele disse que não tem nem prazer na morte do ímpio, quanto mais na minha e na tua. Deus não tem prazer naquilo que tu estás passando. O vaso se quebrou aqui sozinho. E deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que é tão complicado, tem gente que é tão ruim que ele quebra sozinho. Aí quando quebra, aí vai botar a culpa no oleiro. E vai dizer que foi Deus. Porque tem gente que espiritualiza tudo. Ou algo foi Deus, ou algo foi o cão. Mas ninguém nunca se assume. Sabia disso? Sempre coloca a culpa em algo. E deixa eu te dizer uma coisa, viu? Estou falando com gente aqui arranhada, com gente quebrada, com gente com um monte de coisa fora do lugar. E o único culpado é você. Porque foi suas escolhas erradas na vida que levou o vaso a quebrar. E eu vou te dizer, tu quer saber como é que um vaso quebra? Pois eu vou te dizer. Pegando o que não é para pegar. Indo a lugares onde não é para ir. Fazendo o que não é para fazer. Tu sabe como é que um vaso quebra? Namorando com quem não é para namorar. Casando com quem não é para casar. Aí depois dá tudo errado, aí diz que foi Deus. Ou foi o cão. Na minha terra conta uma história que diz que tinha um rapaz que ia casar com uma moça, aquela paixão intensa, e a moça não sabia cozinhar. Sabia fazer nada. Nada. Eu sou mal de cozinha, mas eu ainda faço alguma coisa. Mas essa benção não sabia fazer nada. A mãe dele ouviu os rumores, chegou no ouvido dele e disse: meu filho, eu sei que tu está aí morrendo de amores, mas essa moça não sabe cozinhar não. Ele disse: tem problema não, mamãe, o amor me alimenta. Casou, e tudo é bom, não é? Eu mesmo, quando eu era solteiro, entendeu?
Eu era solteiro, eu era feliz da vida. E eu nunca pensei que a minha vida podia ser mais feliz ainda. Por isso que eu casei. E louvado seja Deus. Uma bênção. Porque a minha mulher sabe cozinhar. Quando casa, aquela coisa toda, começa a comer em restaurante. E quando não fazia comida em casa, comia qualquer coisa, aquela coisa boa, aquela coisa tal. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para a mulher, viu? Não leva a mal, não. Não tem um marido que não sinta falta da comida de mamãe. Não tem esse, viu? Não fica com raiva de mim, não, porque é a verdade. Tu cuida direito, mas ele vai sentir a falta da comida de mamãe. E principalmente quando a mulher não sabe cozinhar. Sabia fazer nada. Ele foi tolerando. Um dia ele chegou em casa, não tinha nada para comer. Ele com fome, olhou para ela e disse: eu estou com tanta fome que eu nem te vejo. E ela disse: eu te amo tanto que eu fico alimentada. Quando foi um dia, como diz na minha terra, ele acordou com o boné virado para trás, saiu de casa, fez uma compra daquela, voltou, colocou em cima da mesa, chegou para ela e disse: olha, eu estou indo trabalhar. Agora quando eu voltar, tu vai fazer comida. Porque senão tu pega tuas traças e volta para casa da tua mãe. Agora hoje vai ter que ter comida dentro dessa casa. Foi embora trabalhar. Ela ficou lá na cama pensando. Não é que ela pensou tanto, quando ela olhou no relógio 11h30. Ela levantou da cama, fez carreira, quando chegou na cozinha tinha de tudo, mas não sabia fazer nada. Ela disse: eu tenho que fazer aqui alguma coisa, Aí ela disse: eu vou fritar um ovo. Aí correu ligeiro, pegou lá, colocou lá a frigideira, aí chegou lá, colocou o ovo, mexeu, daqui a pouco ela lembrou de acender o fogo. Aí, quando ela acendeu, que foi acender, o marido está parado na porta, olhando para ela. Aí ele olhou para a mesa, viu lá as compras que ele tinha colocado, olhou para o fogão, não viu nada, olhou para ela, disse: tem almoço não, não é? Pois pode pegar a tua mala e pode ir embora daqui. Ela olhou para ele e disse: não, amor, não faz isso comigo não, que isso é culpa do cão. Aí o cão, por trás da geladeira, botou a cabeça e disse: sai dessa, mentira dessa, eu pelo menos sei fritar um ovo. Tem gente que espiritualiza tudo, meu irmão. E tu sabe por que tem gente que sempre espiritualiza as coisas? Porque não quer assumir mudança de caráter. Fica jogando a culpa nos outros porque não quer se assumir. Mudar de comportamento, mudar o seu caráter. Aí joga a culpa nos outros. Tem crente que compra e não paga. E já teve gente que chegou para mim e disse: eu não vou pagar não, porque Deus disse que não é para eu pagar. Porque quem eu comprei tem muito. Falta de caráter, meu irmão. O vaso quebrou aqui, não foi Deus que quebrou. O vaso quebrou sozinho. E tem um verso na Bíblia que eu amo muito. E eu não vou ler sozinho, tu vai ler comigo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, abre tua Bíblia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o verso 39. 3 e o verso 39. Livro de Jeremias, tu passa o livro de Jeremias, tu encontra Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e o verso 39. Eu já encontrei aqui. Diz assim, ó: queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus, aqui tem dos seus delitos. Tem gente arranhado, gente quebrado, e o único culpado é você.
as suas escolhas erradas, as suas decisões erradas, falta de consulta para Deus. E quando der errado, não culpe a Deus. Tu quer saber por que esse vaso quebrou aqui? Eu fui pesquisar. E no original diz porque o vaso quebrou. Esse texto aqui, do vaso quebrado, é o mesmo do capítulo 13, quando Deus mandou Jeremias pegar um cinto, esconder o cinto na água. Quando ele tirou o cinto estava o quê? Podre. O vaso quebrou aqui porque a argila estava podre. E alguém pode perguntar, se o barro estava podre, por que Deus então foi pegar agora e fazer daquela matéria que não prestava para nada? Ele sabia ou não sabia que estava podre? Mas mesmo assim ele trabalhou, sim ou não? Ele não sabia? E por que ele trabalhou? Essa argila aqui, cheia de defeito, é eu e tu. Tu sabia disso? E Deus, mesmo sabendo da nossa situação, Deus, ele investe onde ninguém investe. Deus busca onde ninguém quer buscar. Deus acredita onde ninguém acredita. Ele poderia pegar um barro bom, centrado, qualificado, e desse barro aqui eu vou fazer a obra. Poderia ou não poderia? Só que ele não fez. Ele investe em mim e em você. É porque se Deus pega um barro bom no final da obra, todo mundo só ia dizer que a obra só ficou boa porque o barro era o quê? E ninguém ia dar valor a quem faz. Tu sabe por que Deus pega eu e tu e investe em nós? É porque através da minha e da tua fraqueza, do meu e do teu defeito, Deus investe em nós, porque o nome dele vai ser glorificado. Eu e você, talvez lá fora tem alguém aqui que tem gente que não acredita nem em tu, mas Deus acredita, e ele investiu em você. Mesmo eu e você, aquele vaso lá, com a argila podre, estava colocando a obra do oleiro em risco. Estava ou não estava? Porque ela pode quebrar. Pode ou não pode? Eu e tu, a gente coloca a obra de Deus em risco. Tu sabia disso? E colocando a obra de Deus em risco, ele ainda está acreditando em mim e em você. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Pedro, o Pedrão da Bíblia. O Pedrão da Bíblia é justamente aquele tipo de gente que colocava a obra de Deus em risco. Então lá no meio do mar, Jesus aparece andando, aí Pedro olha e diz, eu acho que aquele é Jesus. Quando vai se aproximando, ele diz, é Jesus. Aí ele diz, se é tu, Jesus, manda que eu vá ao teu. Sabia que a gente faz isso também? A gente quer ir, a gente quer achar, ali é Jesus. Mas deixa eu colocar logo uma prova em Jesus. Olha, faz que eu vá ao teu encontro. Eu indo para o teu encontro, tudo vai ficar bom. Tudo vai ficar perfeito. Porque esse é o primeiro equívoco de nós evangélicos. É que a gente sempre se prepara para a vitória. E nunca a gente se prepara para a derrota. E essa não é a essência do Evangelho. Porque Jesus disse, no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Ele venceu e você vai vencer também. Só que a gente olha muito para a Bíblia e pratica pouco. Porque Paulo disse, em tudo dai. Eu nunca vi ninguém fazer um culto de ação de graça porque não conseguiu um emprego. Tu já viu? Você já viu? Eu nunca vi ninguém fazer um culto de ação de graça porque perdeu dinheiro. Tu já viu?
Mas a gente olha para a Bíblia e está vendo lá que em tudo dai o quê? Graça. É o primeiro equívoco nosso. Pedro olha e diz, deixa eu ir ao teu encontro. Se eu for ao encontro de ti, tudo vai ficar o quê? Bem. Só que quando ele vai andando sobre as águas, o que foi que veio de lá? Um vento, uma onda, levantou. Ele tirou o olho de quem? E olhou para onde? E o que foi que aconteceu com ele? Colocou ou não colocou a obra em risco? Aí tu sabe o que é que Satanás diz nessas horas? Está vendo? Eu não disse que aquilo não ia dar certo? Aquilo é complicado. É geniosa. Tem a língua grande. Não serve para nada não. Coloca a obra em risco. Para que investir? Deixa para lá. Porque quando coloca a obra em risco, é fatal. E Pedro colocou a obra em risco. Mas me responda uma coisa, para o inimigo escutar. Quando Pedro afundou, Jesus deixou ele morrer afogado? Quando Pedro afundou, tu já viu na Bíblia, se Jesus saiu correndo para ir pegar Pedro? Jesus fez o quê? No lugar onde Pedro afundou. Foi ou não foi? E por que Jesus deixou ele vir de lá até cá? Porque Jesus sabe o meu e o teu limite. Até onde a gente vai. E quando a gente afunda, ele não deixa morrer. Ele vai lá e estende o quê? Estende o quê? Já vi muito pregador dizer, não faça como Pedro. Não faça como Pedro. Não faça como Pedro. E deixa eu te dizer uma coisa. Faz como Pedro. Porque Pedro teve coragem de sair do barco e ir. E tem muito crente que não tem coragem de sair do barco e não vai para canto nenhum. Só fica sentado reclamando o que os outros fazem. E tem gente nessa obra que sai do barco e se arrisca. E quem se arrisca, viu? Quem se arrisca pode colocar a obra em risco, mas está indo fazer. Jesus foi lá e estendeu a mão onde Pedro caiu. E me responda uma coisa. Tu já viu na Bíblia dizendo que Jesus, depois que levantou Pedro, botou ele no braço e diz, vou te levar no braço para o barco. Tem dizendo? Pedro voltou como? Foi ou não foi? Porque Papai do Céu acredita em você. Pedro não andou uma vez. Pedro andou. Isso significa que tu pode ter fracassado, chegado aqui e ter mergulhado. Mas Jesus vai te levantar das ondas e você vai andar novamente. Para mim finalizar, eu vou concluir. Diz que o oleiro pegou do mesmo barro. Ele fez outro. Foi ou não foi? Ele poderia ter usado outra matéria, não poderia? E por que ele não descartou? Deixa eu te dizer por quê. Porque o meu Deus, o Deus que tu crê, Deus, céu, não é empresa. E Deus não é patrão. Deus é pai. Empresa descarta. Patrão manda embora. Mas Deus investe em você. Você não é descartável para Deus. Não é uma garrafa PET que depois que você toma a água você joga. Não. Deus ele investe em você. Mesmo essa matéria podre aí,
sem valor para os outros, mas Deus está investindo em você. Isso se chama amor. Vou finalizar agora perguntando a você. Tem alguém aqui que nesse momento se sente um vaso na mão do oleiro? Tem alguém aqui que sente que está trincado, arranhado, até quebrado pelas tuas escolhas da vida? Mas hoje aqui o oleiro está trabalhando. Deus não está parado. Deus está trabalhando. É você agora esse vaso. É você que está agora nessas mãos que Ele vai moldar você. Tu precisa falar com Deus agora. Fecha teus olhos e curva tua cabeça. Diz para Deus que tu e eu, a gente coloca a obra dele em risco. Talvez hoje, quantas coisas a gente não fez que colocou a obra em risco. E o inimigo chegou até a dizer, tá vendo? Eu não disse para tu, Deus, que ela ia colocar a obra em risco. Mas Deus está aqui investindo em você. Conversa agora com Ele. Diz para Ele onde está trincado na tua vida. Para que o oleiro ele passe a mão agora e ele conserte o teu viver. Eu vou te dar 1 minuto para tu conversar com Deus. 1 minuto. O oleiro não está parado. Ele está trabalhando. Conversa com Deus. Aceitar, impossível decifrar o amor do eterno. Pois eu só amo o que convém. Só amo o que me dá prazer e o que concorda comigo. Mas Deus ama o inamável, tolera o intolerável e aceita a gente como é. O meu Deus perdoa o imperdoável, transforma o intransformável. Aceita a gente como é.
aceitar. Impossível decifrar. Amor do eterno. Pois eu só amo o que convém, só amo o que me dá prazer e o que concorda comigo. Mas ama-me uma vez, tolero o intolerável e aceita a gente como eu. Meu Deus, perdoa o imperdoável, transforme transformável e aceita a gente como É nessa certeza, Senhor Deus, que Tu aceita a gente como cada um de nós. Mesmo a gente colocando a Tua obra em risco, mas Tu estás investindo. Isso significa, Senhor Deus, que tem pessoas que aqui não estão. Pais, mães, filhos, pessoas que alguém está clamando por ele, talvez esteja nesse mundão aí fora. Mas Tu estás trabalhando. O oleiro não está parado. A Tua obra, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Tu nos transforma, Senhor Deus. Os crincos da vida, Tu estás nesse momento agindo. Pai Santo Deus, quando Tu nos traz aqui na casa do oleiro para ouvir a Tua voz, Tu estás aumentando o nosso nível. E Tu estás dizendo aqui para cada um de nós: vai, você consegue. Vai, eu estou agindo na tua vida. Talvez você não esteja vendo, mas Deus, Tu estás dizendo: eu estou trabalhando em você, na tua casa, no teu lar, na tua família. Deus, obrigado por tudo, porque Tu vais chegar, Senhor Deus, na vida de cada um de nós e nos dar um nível, o que muitos não vão conseguir fazer, mas Tu vais fazer na vida de cada um de nós. Nesse momento nos conduz em paz até os nossos lares. Obrigado por esses dias. Obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Obrigado pelos testemunhos, Senhor Deus, que aqui foram dados. Ergueram a nossa fé e vê Tu és um Deus que continua trabalhando. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Bendito seja